Gente querida do mundo Narnia, embora concordemos que o único ponto que somos iguais é na certeza de sermos diferentes. Embora saiba que qualquer pensamento que venha, estarão aqueles que discordam. Embora saiba que 100% a unanimidade é burra, como já foi repetida tantas vezes pelo profeta. Sim, sabemos de tudo. Mas esse vídeo traz uma questão que, sei lá, eu acredito que poucos irão discordar. Esse corpo que aparece agora no vídeo não sou eu. É apenas um transporte temporário num plano passageiro. A minha verdade está na energia interior que nem eu mesmo consigo enxergar, mas todos conseguem sentir. Então a nossa força, a nossa personalidade, a nossa índole, a nossa forma de ser, nada tem a ver com matéria. E esse vídeo traz um relato que fala exatamente sobre esse ponto, que se não é a convergência e a concordância total, consegue chegar muito próximo. Então eu peço que assistam até o final, prestem atenção no relato, nas mensagens das entrelinhas, analisem e tirem suas conclusões esperando que elas venham a acrescentar algo na sua caminhada rumo à evolução, pois afinal esse é o objetivo do terror Narnia. Nós somos Narnias, nós temos dúvidas, nós procuramos respostas, mas não queremos nos resumir à vala comum do perguntar, e sim interagir e aprender com experiências vividas de gente igual a gente. Mas antes de continuar, lógico, faço o mesmo pedido de sempre por ser muito importante para nós. Se estiver aqui com a gente, se concorda com o conteúdo, se considera um Narnia, ou está querendo aprender o significado de ser um, então, por favor, inscreva-se no canal. Para você é só um clique, para nós é fundamental, porque se você registrar a sua presença, estará mostrando ao YouTube que o conteúdo é interessante e atrai cada vez mais pessoas. Assim, a plataforma irá abrir caminhos para que a gente consiga alcançar as metas por ela imposta a canais recém-criados. E também, deixe seu like, clique sino de notificações para receber novos vídeos produzidos por nós. Compartilhe, participe, convide amigos e, se não for pedir muito, envie-nos um Pix, pois o dinheiro não é o objetivo final, não é a prioridade do canal, mas é o combustível que faz a engrenagem funcionar. Senhor Romário, como vai? Amigos me apresentaram ao canal e eu de cara me interessei, porque vi algo diferente. Não é só relatos de terror para tirar sono de crianças, adultos ou demais curiosos, não. É um canal que nos faz pensar e eu aprendi assistindo alguns vídeos. Eu aprendi com alguns relatos e até encontrei algumas respostas e espero que o meu relato seja útil a outros participantes. Aqui eu vou me apresentar como Dagoberto, nome fictício. Na verdade, Doutor Dagoberto, delegado de polícia. E essa experiência que eu vivi, ela aconteceu há exatos 30 anos atrás. E foi quando eu fui transferido para uma cidade lá no interior nordestino, não vou nem citar o estado para evitar identificação. Chegando lá, eu fui logo me inteirando da política e percebi que ela era diferente, mas muito igual a tantas outras cidades. Ali existia o poder de coronéis, mas não tinha o todo-poderoso. Existia uma competição entre famílias, a família Tavares e a família Toledo. E lógico, durante anos, os prefeitos vinham da família Tavares ou da família Toledo. Mas nas eleições, sempre tinha um terceiro candidato, pasmem, o nome Tarciso.
Tavares começa com T, Toledo começa com T, Tarcísio começa com T. E, não por acaso, essa disputa política era conhecida como a luta da Santíssima Trindade. Tarcísio participava de todas, mas não ganhava nenhuma. Mas por incrível que pareça, ele chegava sempre em terceiro lugar, mas era advogado e o advogado da prefeitura, independente de qual família tomasse o poder. E eu cheguei num ano pré-eleitoral, e ali eu já via borbulhar. Os Tavares estavam na prefeitura, mas os Toledo estavam em vantagem nas pesquisas. E é claro que essa disputa não se limitava ao campo político. Pessoas morriam. Valia tudo pelo poder. O poder dominado, o poder solidificado, alicerçado na indústria da seca. Um poder que dava àquele que o conquistasse o domínio de uma região repleta de pobreza. Mas dessa miséria, eles conseguiam tirar a riqueza. É uma cidade mediana, seus 30 mil habitantes, aparentemente sossegada. Você podia dormir de porta aberta, deixar o seu carro estacionado com a chave na ignição. Roubo não acontecia, a não ser um ou outro ladrãozinho de galinha pegando uma bicicleta, mas que a gente pegava, dava umas porradas e ele se acalmava. Era um sossego aparente. A delegacia tinha, na verdade, 4 suítes, mas elas recebiam bêbados, brigas, um ou outro marido que não aceitou o enfeite recebido pela mulher, e os crimes que ocorriam ligados à política, os autores jamais eram conhecidos e se hospedavam na delegacia. Outro detalhe interessante da cidadezinha era a lenda da coisa. Quem era o que era a coisa? Era um monstro que habitava o cerrado. Era um monstro que se escondia nas matas. Era um monstro. Mas era um monstro que assassinava e ninguém conseguia descobrir. Ele pegava, além dos animais de criação selvagens, de vez em quando algumas pessoas. Mas se sabia que esse monstro agia por causa própria, não defendia nenhuma ideologia, que as mortes, os ataques eram aleatórios. Esse monstro era chamado de A Coisa. A Coisa. Mas por que a coisa? Porque ninguém conseguia dizer o que era aquela coisa. Lobisomem? Não. Embora tivessem algumas características, não era o cachorro grandão, acinzentado, que andava pelas 2 patas, que cheirava mal. Não. E todas as outras definições, a gente podia dizer, tem isso, tem aquilo, opa, mas não tem isso, não tem aquilo. Ou seja, a coisa era a coisa. Quando o ano eleitoral começou, a tensão se fez aumentar. E nesse ano eu tinha por prática, todo indivíduo diferente e estranho, de comportamento arredio, que não dizia de onde veio, a que veio, eu ficava de olho. Que certamente poderiam ser os pés de patos, os matadores profissionais, contratados para servir um dos T's. Não, um dos T's não, porque o Tarcísio não mandaria matar porque ele não tinha interesse. Tinha sim. Porque a cada eleição o advogado pendia ou para o lado dos Tavares ou para o lado dos Toledos. E muitas mortes atribuídas, mas não reveladas, caminhavam no sentido de Tarcísio, que era o mandante obedecendo um dos lados àquele que mais o interessasse. A coisa era um emaranhado. E naquele ano apareceram 2 sujeitos. Um, elegante, calmo, de meia idade, seus 40, 45 anos. Muito forte, roupas sóbrias. Quando eu conheci a figura, eu confesso que gelei. Ele era o obscuro. Eu olhava nos olhos dele e não enxergava nada. Se bem que isso é normal, o psicopata, o matador profissional, não tem alma para transmitir nos olhos. Ele lembrava um assassino, mas também lembrava um padre, lembrava um orador, um filósofo. Ele era a incógnita. Nunca chamei nenhum deles para a delegacia, não tinha nenhum porquê, também não queria assustar a lebre. Mas encontrei com esse homem no bar da cidade, no bar que ficava em frente do coreto. Tivemos uma conversa amistosa. Perguntei seu nome, ele respondeu. Perguntei o que estava fazendo na cidade. Ele disse que estava pensando em investir.
Me deu algumas informações que, logicamente, depois eu conferi, batiam. Ou seja, ele era um homem muito estranho. Não era confiável, mas também não me dava razão para colocar alguém em cima dele vigiando. Agora o outro era mais jovem, uns 30 anos, atlético. Ele conversava mais, mas mesmo assim não era o comunicativo. Não podia ver uma menininha que logo estava em cima. Ele era mais maleável, mas não menos estranho. E quando eu fui conversar com ele me pareceu bem arredio. Perguntei o que fazia ali. Ele disse que fora convidado por amigos. Quando indaguei sobre que amigos, ele me deu o endereço. Essa informação fui confirmar. Disseram que realmente eram amigos, que convidaram para passar a temporada ali. Mas era gente ligada aos Toledos. Com esse, eu fiquei mais desconfiado. Mas não podia também botar uma vigilância em cima, porque Deus me livre e guarde até para minha segurança se os Toledos desconfiassem que eu estava desconfiando. Era uma tensão muito grande. Aqueles senhores claramente estavam ali para uma estada rápida. Eu não esperava que ficasse muito tempo. E algo iria acontecer. E aconteceu. Toledo vindo de campanha, mesmo cercado de capangas, de jagunços, levou-lhe um balaço certeiro no meio da testa quando chegava em casa. Um tiro de profissional. Um tiro de sniper. Tiro dado a longa distância, no escuro. Apenas com a luz de poste, coisa. E Toledo estava morto. Claro que foi um auê. E logo, a minha desconfiança em cima do velho discreto se dissipou. Pois por acaso, ou por coincidência, sei lá, o velho estava no local público, ele estava no comício do Toledo, assistiu, e depois desse comício, ele se dirigiu ao mesmo bar onde estavam todos, ele estava ali. Mas é claro que o homem de 30 anos não estava. Mas daí não fechava como um conhecido do Toledo matou o Toledo, e o Tavares estava quieto. Era uma coisa meio, complicada de entender que a armadilha tão bem montada. Quem teria alinhavado? Seria os Tavares ou o Tarcísio? Ou seria Toledo vítima de alguém que ele criou? Eu tinha que ir muito devagar nas investigações, mas quando eu cheguei na tal casa de amigos, onde os cidadãos, aquele homem de 30 anos, que mais lembrava um soldado bem treinado, um guerreiro, estava fugindo. Nós vimos o carro. Vimos o carro e saímos em perseguição. Aí andamos quilômetros, não sei dizer quando. Quando ele percebeu que não conseguiria fugir, ele parou o carro e se embrenhou no campo. Nós paramos também e fomos atrás. Uma noite quente, uma lua cheia que brilhava. Era algo assustador estar ali, sei lá por quê. A cada passo que dávamos, a lua cheia se tornava mais nebulosa e a gente começou a sentir uns arrepios no calor do Nordeste. Talvez fosse medo. Olha, nós não somos covardes, mas nós estávamos com medo. Porque se aquele homem realmente foi o autor, não estaríamos seguros, porque ele nos alcançaria a léguas de distância. Mas nós fizemos um cerco, porque ele não conhecia a região, nós conhecíamos. Aí quando estávamos nos aproximando dele, surgiu a coisa. Eu achava que era só lenda, mas a coisa estava ali. Ela era uma sombra embaixo da lua cheia, no meio daquela neblina. Ela tinha uma respiração forte. Ela era gigantesca. Lobisomem? Não. Mas se não é lobisomem, seria o quê? Eu não tenho a mínima ideia. Aí eu entendi o que era a coisa. E quando aquele homem em fuga tentou reagir, a coisa o pegou, mas o quebrou no meio. Quebrou no meio e jogou assim. E nessa de jogar, nós chegando, com as armas apontadas, ele vinha se aproximando, e eu era o primeiro.
Eu dei uns passos para frente e falei: atirem só sob a minha ordem. Eu estava ali. Eu tremia. Eu tremia. Mas não tremia de medo, não. Eu tremia de curiosidade de saber que coisa era aquela. Eu não sei se eram os anos de trabalho, ou se Deus me deu uma força que eu não sabia que tinha. Eu estava consciente. Eu tremia de curiosidade, mas queria proteger os meus comandados. E por incrível que pareça, aquela coisa chegou perto de mim e se acalmou. Me olhava nos olhos assim. Mas não demonstrou que ia me atacar. Até hoje eu lembro daqueles olhos. Ele não tinha medo do cano da minha arma. Ele só fazia... Foi recuando. Tipo, foi para a direita e eu só olhando. Aí quando ele viu meus comandados atrás, ele fez... mostrando que ia atacar. Eu ia dar a ordem para atirar quando surgiu aquele velho estranho. Ele apareceu do nada e só disse: enfrente alguém do seu tamanho, besta demoníaca. O bicho olhou para ele, mas quando tentou ir para cima, ele deu um balaço. O bicho foi para trás, ele deu outro balaço e nós ali assistindo. Eu não quis atirar e os meus comandados eram obedientes, eles só atirariam sobre o meu comando. No segundo balaço, aquele monstro saiu correndo. E o homem ainda mirou e deu-lhe mais um. E o bicho se embrenhou na noite. Seu Romário, eu estou falando aqui, sabe, de repente eu não estou conseguindo mostrar o que eu senti, o que nós sentimos, o que nós testemunhamos. Nós tínhamos um homem arrebentado no canto. Nós tínhamos um monstro que chegou na minha cara, não fez nada, que saiu para o lado e ameaçou pegar meus comandados. De repente surgiu um outro homem que se impôs àquela criatura e o colocou para correr. É difícil conseguir transmitir aquilo que se passou naquela noite, que até hoje está aqui. E quando eu lembro está no ritmo do que eu estou lhe passando, porque as palavras também se igualam aos pensamentos, em alguns momentos elas ficam em câmera lenta. Eu, como diretor de cinema, seria muito fraco, pois eu não consigo dar intensidade. Eu sei que quando aquele monstro se embrenhou, o velho foi atrás. Aí eu baixei a arma e disse para os meninos que estavam sob o meu comando: essa briga não é nossa. Recolha o cadáver e vamos voltar para a delegacia. Assim fizemos. Fomos para a delegacia. Procuramos buscar informações sobre a vítima. A cidade ainda estava em polvorosa devido à morte de Toledo. Tiramos digitais da vítima. E descobrimos que o nome que ela apresentava, em todos os documentos que pareciam verdadeiros, eram falsos. O seu nome era totalmente diferente. Ele era um homem que viera do norte do Paraná, próximo ao Paraguai, e realmente era um matador profissional. Ex-soldado, mercenário, homem muito bem treinado. O tempo passou, uma semana, 2 semanas, as coisas foram se acomodando, ficaram a questão, a família Toledo botará outro candidato, irá atrás dos Tavares, mas não tinha por que ir atrás dos Tavares, porque o homem veio a convite de gente dos Toledos, Tarcísio ficou na dele, aquela história, todo mundo pensa tudo, mas ninguém fala nada, porque todos querem acordar no outro dia podendo falar. Tempo passando, o tal do bandido enviado para sua terra, Toledo enterrado, campanha continuou, os Toledos não apresentaram um novo candidato, e pasmem, Tarcísio venceu. A Santíssima Trindade, Toledo, Tavares, Tarcísio, havia se desmembrado. Existiam só 2 forças. E quem comandava agora era o homem que tentou por 4 eleições, estava na 5ª, ficando sempre em 3º lugar, mas esperando a sua vez e trabalhando de forma fiel ao prefeito eleito. Agora ele era o homem. Ele era o Todo-Poderoso. E pasmem, um detalhe interessante nessa história toda: o seu vice era homem de confiança da família Toledo. Eu sei que é confuso, não dá para entender. Bom, se vocês não entendem, imaginem eu. Até hoje eu não consigo saber o que aconteceu naqueles bastidores. Eu só sei que os Tavares foram descartados na cidade. A Santíssima Trindade acabou.
Tarcísio era o prefeito, mas quem dava as cartas eram os Toledos. Mas em meio a essa politicagem toda, recebi a visita de uma forma inesperada, na minha casa, nem na delegacia, daquele homem estranho que de alguma forma nos salvou na mata. Quando ele chegou, pediu licença para entrar, eu o recebi na minha casa, eu confiava nele. E ele simplesmente falou, se apresentou como sendo padre, um soldado da Igreja Católica, soldado treinado para caçar bestas iguais a Cousa. Aí eu perguntei se ele teve êxito. Ele disse sim. Alvejei a criatura. Não consegui pegá-la. Não é num único ataque. Nós já somos velhos conhecidos. Eu venho caçando há mais de 20 anos. E soube que estava por aqui há pouco tempo. Aí vim na sua captura. Como ele sabe que eu o encontrei, como ele saiu ferido, ele com certeza estava longe, mas logo ele encontraria o seu rastro. Aí, conversando com aquele homem, eu não quis entrar no mérito da igreja, de soldados, o que era aquilo. Não. Eu sei as ramificações que possuem as igrejas. Eu só pedi que ele me explicasse por que ele atacou o assassino, por que ele não me atacou, por que ele queria atacar os meus comandados e por que ele fugiu quando foi atacado. O padre foi simples, direto e didático. Essa criatura nada tem com a política local. Essa criatura estava ali no caminho desse matador por um acaso, por uma ironia do destino. Não vou dizer nem que era a mãe de Deus, porque Deus não age assim. Mas ele atacou e acabou com aquele bandido. Porque ele é movido, ele é atraído por sentimentos. São sentimentos que a pessoa, por mais queira, não consegue esconder, que dizem àquela criatura se ele está diante de alguém que deve ser atacado ou não. E aquele assassino tinha muito ódio dentro de si. Já o senhor, pelo que eu pude sentir, o senhor estava mais preocupado em defender os seus comandados, e o seu sentimento maior era a curiosidade, o desejo de agir certo na hora certa. E esses sentimentos nobres simplesmente não interessam ao caçador, ao predador. E quando ele viu os seus comandados, com todo respeito à sua tropa, estavam se borrando de medo. E o medo é a razão de orgasmos dessa criatura. E quanto a mim ele sabe. Ele sabe com quem está lidando, que eu sou um adversário à altura. E que, independente do que eu esteja sentindo, ele jamais conseguirá traduzir. A única certeza que eu passo é que se ele vacilar, eu acabo com ele. Olha, seu Romário, eu fiquei assim meio atordoado. O homem saiu, se despediu, pediu segredo da reunião. Ele disse que só tinha ido ali porque achava que me devia explicações por eu ser a autoridade na cidade. A igreja não quer que as autoridades fiquem sabendo de suas decisões através de terceiros. Então ele veio me explicar. Eu agradeci a consideração e perguntei, e com relação à política? Quem o senhor acha que articulou a morte do candidato da família Toledo? Ele simplesmente olhou e disse, eu não posso te responder, meu filho, que eu fui treinado para combater monstros médios. Esses que você está citando estão acima da minha capacidade. Se despediu, nós demos uma risada, ele saiu, entrou no seu carro e eu nunca mais o vi.